Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam gostando aí das aulas, tá? Sou o Anderson Migre, que estou ministrando as aulas de manutenção de celulares para você, com essa parceria incrível com o nosso deputado Maurici. Quero agradecer a vocês por estarem aí acompanhando todas as aulas e reforço, preencham lá o link do certificado. Por quê? Senão fica muito em cima para a gente enviar para vocês depois. São muitos certificados e aí a gente precisa ter bastante tempo para poder enviar para vocês. Segue mais uma aula de hoje, uma aula super importante, porque muitos técnicos têm dificuldade em testar energias de celular, componentes com o multímetro. Então a aula de hoje é muito importante para você conhecer o multímetro. E é um dos aparelhos que não é tão caro e que você vai precisar muito para fazer testes aí. Tá ok? Gente, muito obrigado mais uma vez. E segue a aula de hoje aí, se Deus quiser, gente. Dá uma outra função para trabalhar, tá bom? Desde já eu agradeço e nós vamos seguir em frente aí, conhecendo um pouco sobre multímetro. Eu vou apresentar para vocês dois tipos de multímetro. O multímetro digital e o analógico. Só que nós vamos focar hoje somente no multímetro digital, porque o analógico é preciso ter um conhecimento técnico um pouco mais aprofundado, mas isso não impede que você possa ter conhecimentos futuros sobre ele também, tá bom? Então, iniciando nossa aula, vamos lá para os tipos de testes que você vai conhecer hoje. Por exemplo, este é o multímetro digital, que é o mais simples, tá? O mais fácil de encontrar no mercado. Esse tipo de multímetro custa em média hoje de 20 a 30 reais, dependendo do local que você for comprar, tá? Eu acho que até no Mercado Livre, em outros sites aí de venda, você vai ver que o valor é praticamente esse mesmo, tá bom? Multímetro analógico, esse também é o mais simples, esse custa em média R$ 35 reais. A diferença é que o digital, você vê que tem o visor aqui que vai marcar para você as medições que você quer encontrar. E o analógico, ele tem aí o ponteiro que você vai ter que fazer a sua própria medida e encontrar dentro das escalas o valor que você quer. Por isso que é importante ter conhecimento, porque em alguns momentos, por exemplo, por aqui, ó, você vai pegar vezes 10, você vai ter que entender qual a escala que você está vendo, multiplicar por 10 para você achar o valor, por exemplo, da resistência que você está medindo. Então vamos focar só no analógico e vamos conhecer as escalas do analógico, tá bom? Este é o multímetro analógico. Ele possui essas escalas que você está vendo aqui, tá? Por exemplo, essa de cima do lado direito é tensão alternada, a do lado esquerdo tensão contínua. Aí vem aqui medição de amperes, né, que é o amperímetro. Vem aqui o de continuidade, que é um dos que a gente vai usar bastante. E tem aqui o de resistência, que a gente não vai usar muito. Quais que a gente vai usar mais? Esse, que é de tensão contínua, e o de continuidade. Tá bom? Então vamos ver cada um deles um pouco mais detalhado e depois eu vou deixar um videozinho aqui que eu peguei no próprio YouTube mostrando para vocês alguns tipos de medição. Por exemplo, este aqui que eu falei para vocês de corrente alternada, para que ele serve? Para testar a energia elétrica de tomadas elétricas, disjuntores eletrizados ou interruptores. Tudo que vai uma tensão alternada. O que é tensão alternada? É uma tensão que não tem negativo nem positivo. Ela fica alternando. Ela vai lá em cima, vai lá embaixo. Ela fica entre positivo, zero e negativo. Então ela não tem uma posição correta. Portanto, ela vai servir mais para a gente identificar se tem energia. De repente você está testando alguma fonte e ela não está ligando. Você vai ver se tem energia na tomada. Então a gente não vai usar muito. As escalas que a gente mais usa dessa medição de tensão alternada é nessa escala de 750 volts, tá bom? Já a tensão contínua, essa sim, a gente vai usar bastante, que ela serve para medir baterias de celular, baterias de carro, pilhas, fontes de alimentação, entre outras coisas. Então essa é a que a gente
vai usar muito aí na oficina, tá? Mas depois eu vou mostrar para vocês detalhadamente como fazer medições através dela. Temos a escala de resistência. Para que serve a resistência? Medir resistores, interruptores, fuzil, transistor. Ela é muito parecida com a escala de continuidade. Só que a de continuidade, ela vai ser mais para identificar curto-circuito, encontrar diodo em curto, capacitor, que vocês vão ver nas medições de outro vídeo mais para frente na aula, tá bom? Temos aqui também esse que a gente vai usar muito, que é a escala de continuidade. Ela é com sirene. Todas as vezes que você encontrar um curto-circuito, não pode apitar dos dois lados, de um lado apita e do outro não. E esse aqui é o jeito mais fácil de encontrar em placas de celular um curto-circuito. E curto-circuito em celular provavelmente não deixa o seu celular ligar, nem carregar, tá? E aí você fica pensando que é defeito em tela ou a bateria que está ruim. E na verdade é a placa que está em curto, que através desse multímetro e desse tipo de teste que eu vou mostrar para vocês, vai ser fácil identificar para vocês. Aqui é a escala de amperímetro, tá? Essa a gente vai usar também em alguns momentos para poder verificar se o celular está tendo consumo ou não, tá bom? Mas a gente vai ver mais pra frente, eu não vou focar muito nela. E esse aqui é o videozinho que eu falei pra vocês. Eu vou rolar esse videozinho e ao final eu retorno para agradecer vocês pela aula de hoje e termos aí qual será a nossa próxima aula. Então fique com o vídeo por enquanto e daqui a pouco eu retorno. Até daqui a pouco, gente. Hoje eu vou utilizar todas as funções desse multímetro digital. Para isso eu vou utilizar todos esses objetos que estão aqui em cima da mesa. No último vídeo de como usar o multímetro, eu falei sobre as funções do multímetro, mas faltou muitos testes, então houve vários comentários e nesse vídeo eu vou estar atendendo a esses comentários, fazendo esse teste geral em um vídeo só. Isso vai ficar muito mais fácil para vocês entenderem as funções do multímetro. Recomendo que vocês não avancem esse vídeo. Eu vou fazer vários cortes no vídeo para deixar o mais curto possível, mais dinâmico, para facilitar. A primeira escala que eu vou utilizar desse multímetro é a escala de tensão da corrente alternada, que vai ser a tensão de tomada. Vou estar utilizando uma extensão de energia elétrica para isso, e com as ponteiras em mão eu vou plugar a preta onde estiver escrito COM de comum e a vermelha onde tiver a letra V de voltagem. Feito isso, eu vou selecionar a maior escala da tensão da corrente alternada. Nesse multímetro eu tenho uma escala de até 750 volts. E como essa tomada é de 127 volts, ela não vai ultrapassar esse valor. Agora eu vou colocar as ponteiras na tomada. O multímetro está apontando 127 volts de tensão elétrica dessa tomada. Como essa tensão não vai ultrapassar 200 volts, então eu posso diminuir essa escala e fazer o mesmo teste. Então dessa vez na escala de até 200 volts, eu tenho uma tensão de aproximadamente 126,68 volts. Agora eu vou utilizar a escala para a medição de tensão da corrente contínua. Vai ser a tensão de pilhas e baterias. Para isso eu vou colocar na escala de até 20 volts. Vou medir a tensão dessa bateria de celular. Vou colocar cada ponteira em um dos polos da bateria e eu tenho uma medição de 3,65 volts. Se eu inverter as ponteiras, a única diferença é que vai aparecer um sinal de menos no visor do multímetro. Feito isso, agora eu vou medir a tensão dessa pilha. Uma pilha comum de 1,5 volts. Vou colocar a ponteira preta no polo negativo da pilha e o vermelho no polo positivo da pilha. Se eu inverter, a única diferença, como eu já disse, vai aparecer um sinal de menos aqui. Tem uma tensão de 1,14 volts. Isso significa que essa pilha já está fraca para a maioria dos equipamentos. A próxima escala que eu vou utilizar é a escala de resistência na unidade de ohms. Vou testar esse resistor. Para isso eu vou colocar cada ponteira em um dos contatos dele. Eu tenho uma resistência de aproximadamente 100 ohms. Agora eu vou testar esse LED na mesma escala de resistência, na menor escala de até 200 ohms. Porém, como eu vou fazer o teste com LED,
ele vai acender em vez de mostrar um valor no multímetro, ok? Então colocando as ponteiras no LED, ele deve acender como vocês estão vendo e não mostra valor no multímetro. Esse é o teste do LED. Agora na mesma escala, na menor escala também de até 200 ohms, vou testar essa lâmpada incandescente, colocando cada ponteira do multímetro em um dos contatos dessa lâmpada. Se apresentar valor na tela, significa que essa lâmpada está em bom funcionamento. Vou testar esse interruptor. De uma maneira ele vai estar desligado e da outra ligado, apresentando uma baixa resistência, porque é um interruptor. Se aparecer uma alta resistência ou continuar com o número 1 aqui, desse jeito, provavelmente esse interruptor estaria com problema. Nesse teste simples eu sei que esse interruptor está funcionando, mas talvez na prática, com uma corrente alta de energia elétrica, pode ser que ele acaba desligando por ser muito velho, por exemplo. E terminando a escala de resistência, vou testar esse fusível. Eu já vi comentário de basta você olhar no fusível e descobrir que ele está queimado. Sim, fusíveis como esse, que tem esse vidro transparente, é simples de ver. Mas existem fusíveis que em placas eletrônicas não é possível você ver dentro dele, saber se ele está queimado ou não. Então você vai ter que utilizar a escala de resistência. Existe passada de energia elétrica, então ele está apresentando valor no multímetro, significa que esse fusível está ok. Agora eu vou testar um diodo. Com a chave do multímetro girada para a escala de diodo, vou colocar as ponteiras nesse diodo. Antes de colocar, eu devo lembrar que de uma maneira ele deve apresentar valor no multímetro e de outra não apresentar valor, porque isso exige em passagem de energia elétrica de somente um jeito. Então, dessa maneira ele apresentou uma resistência de energia elétrica. Agora eu inverti, ele não apresentou valor no multímetro. Então significa que esse diodo está funcionando. Agora eu vou utilizar a escala para medição de transistor. Vai ser a escala HFE que vai utilizar essa peça. Vou girar a chave seletora para HFE. E como esse transistor tem contatos curtos, eu tive que fazer uma adaptação. Eu serrei uma parte dessa peça para conseguir testar esse transistor. Ele é um modelo C9015 PNP com essa parte achatada virada para o meu lado. O primeiro contato é o emissor, do meio base e o terceiro coletor. Então, de acordo com essas informações, eu vou plugar no multímetro. Essas informações de transistor você encontra na internet ou fazendo teste com o transistor. Em breve vou fazer um vídeo sobre ele. Agora eu vou plugar ele no multímetro de acordo com essas informações. Como vocês podem reparar, tem a letra E de emissor, B de base, C de coletor e aqui se o transistor é PNP ou NPN. Então vou plugar ele aqui. Se o transistor estiver funcionando, ele deve apresentar um valor de resistência. No caso desse transistor é de 284. Se ele não aparecer valor, significa que você plugou errado ou o transistor está com problemas. Ou se aparecer o número 1, significa que o transistor está em curto ou você colocou errado. Então, como eu coloquei certo, o transistor está funcionando, ele apresentou uma resistência. Agora eu vou medir a amperagem da corrente contínua. Vou selecionar a escala de até 10 amperes e dessa vez eu vou utilizar as pontas de prova. Colocar a preta no comum e a vermelha aonde estiver 10 amperes ou 10A da corrente contínua. Aqui eu tenho duas pilhas ligadas em série, não vou virar porque eu não posso mostrar a logomarca das pilhas. E aqui, relando os dois fios, a lâmpada acende. Mais informações sobre como medir a amperagem você pode consultar no vídeo que eu vou deixar aqui embaixo, um link para você ter acesso. Agora eu vou explicar para vocês como está ligado aqui. Esse fio branco é o fio negativo e esse fio amarelo é o positivo da pilha e o fio azul é o positivo da lâmpada. Bom, então o multímetro ele vai funcionar como se fosse um complemento, um outro fio aqui, como se fosse uma ponte, digamos assim, para medir a corrente contínua. Agora eu vou colocar uma ponteira no fio positivo da lâmpada e a outra ponteira no fio positivo das pilhas. A lâmpada deve acender e o multímetro ele está apresentando uma corrente elétrica de 420-430 miliamperes. Agora essa outra escala também é medição de amperagem da corrente contínua. Então eu não vou utilizar ela, é a mesma que essa 10 amperes. A única diferença é que eu coloco o plug no de baixo, no caso desse multímetro, e seleciono uma escala. Eu tenho uma escala de 200 microamperes que é muito pequena, 2000 microamperes, 20 miliamperes e 200 miliamperes. Dificilmente eu utilizo essa escala, eu utilizo mais a 10 amperes, por ser uma escala pequena. Se eu ultrapassar esses valores eu posso danificar o multímetro. Bom, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de avaliar, isso é muito importante para mim, em gostei ou não gostei aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever em meu canal para acompanhar novos vídeos
Você encontra mais vídeos sobre eletrônica e eletricidade aqui embaixo e até mais. E é isso aí, gente, é isso aí. Eu espero que você tenha tirado um pouquinho de dúvida sobre multímetros, tá bom? Vocês viram aí diversas escalas. E a nossa próxima aula vai falar sobre fonte de bancada, como testar celulares com a fonte de bancada. E também teremos aí sobre instalação de software, tá? Que é o que eu falei para vocês, os defeitos que mais acontecem em celular. E nós não podemos de nenhuma forma deixar de passar a instalação de software para vocês, tá bom? Eu espero que em breve nós tenhamos aí a nossa aula. Hoje a aula foi um pouco mais curta porque não dava para estender muito, mas nós teremos muito mais informação na próxima aula. Até a próxima!